Bom, então o nosso companheiro Hélio Tinoco vai estar nos conduzindo numa reflexão sobre desapegar para não sofrer. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, os companheiros nos assistem agora pela transmissão do Facebook e os que vão nos ver depois no vídeo que o Roberto vai produzir. Boa noite a todos nós. Queridos irmãos, eu fico pensando que momentos como esses que vivemos agora não são novos em nossa história. Ao longo da nossa experiência, pelas passagens pela vida material, nós espíritos imortais, muitas outras vezes estivemos reunidos como estamos agora, em torno da mesa do Evangelho de Jesus, para tentar compreendê-lo, para tentar aprender do Evangelho, para tentar aproximar os nossos corações do coração do Divino Amigo. E foram muitas vezes e muitos equívocos cometidos, algumas interpretações que nos levaram até a guerra. No entanto, os séculos vão passando, nós vamos inevitavelmente amadurecendo, nossa consciência se desperta para a realidade espiritual e mais uma noite nos reunimos. No entanto, agora, a nosso favor, uma ferramenta marcante, chamada Espiritismo, que nos propõe uma fé racional, uma fé que pode ser checada, que deve e precisa ser questionada, uma fé pautada na lógica, e é por conta dessa lógica que o Espiritismo tem nos convencido a abraçá-lo de forma séria, compenetrada, porque nós já entendemos que os resultados surgirão a partir das decisões que tomarmos. Essa é uma dessas noites especiais. A nossa prece, meus irmãos, é que a equipe do irmão Tomé, que conhece os nossos sentimentos, nossos corações, sabe dos seus medos, dos seus dilemas, das suas ansiedades, das dificuldades naturais que enfrentamos, a nossa prece é que esses companheiros invisíveis possam falar aos nossos corações e transformar essa noite de domingo num domingo especial, que nos marque profundamente, que nos impacte profundamente, a fim de que possamos sair daqui renovados na motivação de abraçarmos essa causa, a causa espírita, a causa da evolução moral, para avançarmos na direção da conquista da paz, do equilíbrio, da harmonia interna, da serenidade, do discernimento, da sabedoria, que é a grande meta do espírito imortal, atingir a perfeição moral. Então, que esses amigos invisíveis possam falar-nos profundamente a encarnados e a desencarnados. Pois bem, meus irmãos, o tema proposto, desapegar para não sofrer. Comentei aqui agora na introdução dessa palestra que nós espíritas trabalhamos a racionalidade. Então essa frase, meus irmãos, ela está pautada numa lógica. Ou você se desapega para não sofrer, ou você mantém-se apegado e vai sofrer. Não há opções, não há um meio termo, é uma verdade absoluta. Se você se mantiver apegado, e o apego é algo natural, vamos constatar isso, ainda muito presente em nós, sofreremos inevitavelmente. Mas se lutarmos racionalmente para não sermos apegados, vamos encontrar o alívio do sofrimento. Verdades absolutas e invariáveis. No entanto, meus irmãos, nós ainda, espíritos imortais, costumamos fazer os chamados meio termos. A gente pensa que pode, não quer se desapegar com medo de sofrer. Ou então a gente pensa que pode se manter apegado e não sofrer. Mais cedo ou mais tarde, vamos concluir os equívocos que estamos cometendo. Porque, na verdade, se eu não quiser sofrer, eu preciso mergulhar na questão do desapego. Pois bem, meus irmãos, o que é o desapego? O que é o apego? Observe que eu fui ao dicionário para trazer um conceito, e o conceito é apresentado em 3 níveis. E a gente vai ver que o dicionário é um bom ponto de partida, mas não é suficiente, não é completo muitas vezes. Observe comigo, diz o dicionário que apego é um sentimento de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa. Não é problema algum isso, parece até que é interessante. Nós viemos ao planeta para desenvolver sentimentos, para estar linkados com as pessoas e desenvolver a afeição. Então parece que nesse momento
apego é sinônimo de afeto, quando, na verdade, a gente vai entender que há uma diferença gritante e grave. Um segundo nível de conceito ainda vai dizer para a gente que apego é uma ligação afetiva que se estabelece com alguém ou alguma coisa. Então, o conceito continua se confundindo com afeto. Mas é somente no terceiro nível de aprofundamento que vai dizer que apego é uma dedicação, observem, permanente e exagerada a alguém ou a alguma coisa. Aqui está o problema. Quando os nossos sentimentos são exagerados, quando eles são excessivos, então uma dedicação permanente e exagerada. Esse sentimento não é amor, é um sentimento chamado apego. E é por isso que ele gera sofrimento. Porque ao mesmo tempo que a gente percebe no outro ou nas coisas que nós temos algo de importância demasiada, a gente desenvolve o sentimento de posse. Meus irmãos, nenhum de nós, ninguém entre nós, temos nada. Nada nos pertence. Nós somos apenas tomadores de conta. E nós, mais infelizmente ainda, vindo de uma cultura bem materialista, a gente expressa, dizemos assim, a minha esposa, o meu telefone, a minha família, quando nada nos pertence. Nós somos apenas mordomos, tomadores de conta de um patrimônio material que vai passar, que é inconstante. Mas, na verdade, nós deveríamos utilizar a matéria como sendo ela possibilidades reais de desenvolver, aí sim, valores do espírito mortal. Quando Cristo nos fala de ajuntar tesouros nos céus, ele se referia a isso. Trabalhar na matéria para desenvolver sentimentos. Aprender a amar, a ser mais tolerante, desenvolver o perdão, ser mais compreensivo, respeitador, enfim, valências morais conquistadas no espírito mortal via matéria. No entanto, o apego leva ao sentimento de posse. E o apego, então, meus irmãos, é esse amor adoecido, é o amor excessivo. Queridos, escutem o que eu vou dizer agora com o coração. Amar demais não faz bem. Nada demais faz bem. A gente imagina, não estou amando muito, amar muito faz bem. Não é assim. É um desequilíbrio, é um apego. Qualquer coisa em excesso, qualquer coisa fará-nos mal. Por exemplo, coloquei a imagem de um copo de água. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos ingerir, ter uma ingestão de água de 35 ml por massa de peso corporal. Então, se você tem 100 quilos, deveria tomar diariamente 3,5 litros de água. Mas se você tomar 8 ou 10, a água vai te fazer mal. Então, a água faz mal? Não. O excesso faz mal. Meus irmãos, não nos iludamos. Amor em excesso faz mal. Leva a alimentar o apego, e esse apego, inevitavelmente, nos levará ao sofrimento. Vou explicar como. Vamos lá. Esse apego ele tem direcionamentos. São dois. O primeiro se desdobra. Primeiro, o apego por pessoas. Aquela ligação afetiva, excessiva, exagerada, pelos amigos, pela família, pela esposa, que vai gerar um sofrimento. Só que esse apego por pessoas, ele tem um desdobramento, que é quando a pessoa somos nós mesmos. Então, o amor excessivo por nós mesmos também vai gerar um sofrimento. A gente chama na ciência, na psicologia, de narcisismo. E é baseado nesse amor excessivo que a gente desenvolve o medo de envelhecer. É cultural. As pessoas não querem ficar velhas. A indústria que mais cresceu nos últimos 6 anos foi a de cosméticos. Existe, inclusive, uma espécie de consórcios de cirurgias plásticas. Não é assim? As pessoas não querem envelhecer. Talvez, nem sempre, isso venha de uma espécie de apego, de um amor excessivo por si próprio. Vou contar um exemplo aqui, não estou dizendo que é um fato desse exemplo, mas recentemente eu vi um programa na televisão, na Rede Globo, da Ana Maria Braga. Não sei quantos já viram o programa Mais Você, é isso? E era uma comemoração dos 20 anos de Ana Maria Braga na Rede Globo. E em alguns momentos eu estava ali vendo televisão e mexendo em outras coisas, eu imaginei assim, nossa, a Rede Globo cometeu um erro. Veja, até a Rede Globo pode errar. Apareciam imagens, eu pensei assim, essa Ana Maria lá atrás, não pode ser ela aqui agora. Depois eu me dei conta que hoje, a tela está muito bonita,
ela está mais jovem do que há 20 anos atrás. Não é assim? Não estou dizendo que ela tem amor, tem apego excessivo, não. Mas nós somos alimentados a cuidar excessivamente dos outros e da gente mesmo. E isso, meus irmãos, por mais que no primeiro momento pareça controlado, vai gerar um descontrole e vai gerar um sofrimento. Conhecem, lembram daquele personagem do circo que ele equilibrava pratos? Em determinado momento do espetáculo, tudo estava funcionando. 10 pratos rodando, ele andando, rodando. Só que ele ia se cansando e alguns pratos começavam a cair e ele tinha que interromper o espetáculo. Às vezes nós estamos no controle. Aparentemente, tudo está ótimo. Mas, inevitavelmente, o apego nos levará a um sofrimento. O segundo momento, a direção do apego pode ser com relação aos bens materiais, aquilo que nós achamos que temos. Então, esse amor excessivo gera também um sofrimento. A gente vai perguntar assim, mas vai sofrer, vai gerar que tipo de sofrimento? Vou mostrar na tela. Sofrimentos emocionais. Mas o apego tem um lado curiosíssimo, meus irmãos. A gente pode estar apegado pelas coisas que temos, que nos pertencem. Mas também ele pode acontecer pelas coisas que gostaríamos de ter. Então, independente do patrimônio que a pessoa tenha, se ela tem ou não, ela pode sofrer se ela tiver apego. Não precisa existir algo material. O sentimento de apego é sofredor. Eu tenho conhecido, na verdade é um amigo, e ele, de vez em quando, ele faz uma lamentação comigo. Ele me diz assim, ele é do Rio de Janeiro, e ele fez um concurso para promotoria. Acabou perdendo por um ponto. Depois ele passou até para outra função no TJRJ. Mas ele, de vez em quando, me fala assim, puxa vida, rapaz, se eu tivesse passado naquele concurso, hein, eu poderia levar meus filhos para a Disney, pagar uma escola bilíngue para o meu menino mais novo, eu podia ter um carro melhor, podia morar de frente para a praia. Verdade. Só que esse concurso aconteceu há 30 anos atrás. Entendem, meus irmãos? Não é o que você tem ou o que deixa de ter. É como você entende aquilo que você tem ou não tem. E pode produzir um sofrimento. E esse sofrimento ele acontece assim, quer ver? As pessoas, esse sofrimento por apego, pessoas bem materiais, fazem sofrer como? Vamos analisar rapidamente. Por que o sentimento, o amor excessivo por pessoas faz sofrer? Porque gera instabilidades emocionais. Gera ciúmes, o medo de perder. Não é verdade? As pessoas com esses sentimentos não podem estar felizes. Se não for tratado, se não for compreendido, a patologia do apego pode desenvolver-se e chegar a uma doença emocional, psicoemocional, chamada codependência afetiva. Codependência é quando há uma simbiose patológica, que a pessoa só está feliz se o objeto amado está feliz. Ela não vive, ela não tem mais vida própria. Precisa buscar ajuda. Se você conhece alguém assim, ou tem essa própria tendência, há um livro que eu queria indicar para os companheiros, um livro de uma pesquisadora americana chamada Pia Mellody, uma terapeuta chamada Codependência Nunca Mais. Eles costumam chamar esse livro de a Bíblia da Codependência. Leia, porque nós precisamos cuidar, estar focados naquilo que nos faz sofrer, porque os sofrimentos podem ser revertidos. É claro que com consciência, que nos levam a trabalho e ações. Pois bem, por que os bens materiais fazem sofrer? Porque também geram, produzem a ganância. Quando você quer mais do que precisa, e em nome da ganância você passa por cima da ética, você se corrompe. Também gera inveja, porque a gente começa a pensar, por que Deus deu para ele e não deu para mim? Esquecendo que cada um de nós tem aquilo que merece e precisa, como um processo educativo do espírito imortal. Gera também o medo, especialmente de perder, a avareza, dentre outros. Quem não conhece um avarento, ele não quer usar o dinheiro, ele quer ter o dinheiro. O prazer dele é acordar de manhã, ligar o computador e olhar o saldo. Só isso, ele não quer usar o dinheiro. O prazer está numa patologia que mais cedo ou mais tarde o levará ao sofrimento. Meus irmãos, mas por que faz sofrer? A resposta é racional, porque pessoas e bens materiais são perecíveis. São perecíveis. Nós já adentramos no relacionamento ou compramos alguma coisa sabendo que vai ficar velho. Em dias já começou a ficar velho. Não é assim? As coisas envelhecem. Então essa sensação de perda, de
perecimento é natural. Então a pessoa começou um relacionamento novo, um namoro novo. Já ouviram isso? Aí diz assim, primeiro momento do namoro é maravilhoso, né? Tudo é ótimo. Aí a pessoa já fala assim, será que isso vai durar assim para a vida toda? Porque já sabe que desgasta. Então ele já entra sabendo que vai ser diferente. É igual um outro conhecido meu que diz que não quer ter um animal. Ele não quer ter um cachorrinho. Sabe por quê? Porque ele tem medo do cachorrinho mais tarde morrer e ele sofrer. Então ele deixa de vivenciar o prazer do animal, a brincadeira, o sorriso, porque ele tem medo de sofrer. Não é o sentimento em si, não é o processo em si, mas o sentimento do apego. Infelizmente, meus irmãos, o apego é uma resposta emocional do materialismo. Nós só somos apegados porque somos materialistas e, infelizmente, ainda somos. É claro que num trabalho de combatê-lo, tomando consciência espiritual. E na base do materialismo está o egoísmo, que sustenta toda essa cadeia de ideias que nos levam a ser apegados. E, infelizmente, meus irmãos, o apego ainda é uma realidade para a maioria de nós. Você tem dúvida disso? Vou dar um exemplo. Você está em casa assistindo televisão e está no WhatsApp. Ou está no WhatsApp vendo televisão, não sei quem é a prioridade agora. E, de repente, você se distrai, o telefone no colo, levanta por alguma razão, o telefone cai no chão e trinca o visor. 3 a 4 dias de depressão, né? Como que eu deixei isso acontecer? Meus irmãos, é só um pedaço de vidro. É claro que é caro, mas é um pedaço de vidro. Não é o vidro, é o sentimento de apego que você tem, que não quer tomar prejuízo. Concorda comigo? Então o apego, meus irmãos, ele precisa ser tratado. Como é que eu posso fazer? É a principal pergunta da palestra. Como me desapegar? Eu vou trazer no final da palestra um exercício. Um exercício só para os corajosos. Que se nós fizermos, vamos começar a trabalhar racionalmente uma metodologia interna para vencer o apego. Pois bem, então, para responder essa pergunta, eu quero começar com uma frase de um autor desconhecido, uma frase muito conhecida de um autor desconhecido. Diz assim o texto: deixe o cavalo solto, se voltar, ele é seu. Se não voltar, nunca lhe pertenceu. Meus irmãos, nós não temos a coragem de soltar o cavalo, para não encarar a realidade. Muitas vezes estamos em relacionamentos falidos, não produtivos mais, não são construtivos, mas o medo de largar a corda, de soltar o cavalo, porque não queremos perder. Quando encontrei esse soltar, eu me lembrei de libertar, e me lembrei de Jesus. Numa fala muito marcante do seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32, onde o Nazareno teria nos dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que a gente possa ter o conhecimento, quanto mais eu conheço alguma coisa, mais eu consigo exercer um domínio melhor sobre aquela questão. Então, compreender a dinâmica do apego e compreender a proposta espírita para vencer apego vai ser o primeiro passo determinante para que eu decida ser menos apegado e, em consequência disso, sofrer menos. Ou, com o caminhar, não sofrer mais. Tudo certo? Vamos lá. Para a gente trabalhar um texto do Evangelho de Jesus, é claro aqui a gente vai falar de Jesus, nós somos espíritas, é ele o nosso mentor, o nosso maior guia, o orientador da nossa casa. A gente vai trabalhar um texto quando o Cristo vai no capítulo 19 de Mateus, 16 a 22, contar a história do jovem rico. Todo mundo conhece. Vou colocar na tela, vou lendo e fazendo alguns comentários. Começa assim o texto de Mateus. E eis que, aproximando-se dele, de Jesus, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Deixa eu trabalhar duas questões importantes aqui. Primeiro, que esse jovem era judeu. Nós, cristãos, viemos do judaísmo. E as raízes do judaísmo estão muito profundas em nós ainda hoje. Então, o que o judeu acredita até hoje? Que se ele fizer alguma coisa boa, Deus o amará melhor, o beneficiará. Isso é verdade, meus irmãos? Será que isso está certo? É o que eu faço que faz com que Deus goste mais de mim? Na verdade, não. Na verdade, é uma meia-verdade.
Porque não é o bem que eu faço que vai me garantir um lugar numa colônia espiritual melhor, não. É o que eu desenvolvo em termos de sentimentos com o bem que eu faço. Porque senão seria automatismo, seria uma negociata com Deus. Eu vou trazer cestas básicas, eu vou ajudar uma comunidade carente e agora eu estou garantido. Trouxemos essa ideia do judaísmo. Esse jovem tinha isso e perguntou: Senhor, o que eu faço? Qual a atitude que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta que ele faz, conseguir a vida eterna, talvez seja uma das principais indagações da humanidade. Meus irmãos, o mundo está voltado hoje para o interesse espiritual. O mundo. Os movimentos são coletivos. A gente tem visto o espiritismo crescer? Temos. Temos visto o catolicismo crescer? Mais organizado? Temos. Temos visto as igrejas protestantes crescerem? Também. Porque a comunidade, a humanidade que habita o planeta hoje, a nossa civilização já está entendendo a importância de se aproximar de Deus. Tem uns salmos dos filhos de Corá, Salmos 42, versículo 2, onde eles dizem assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficaria afastado da tua face? Nossa maior necessidade é de estar próximos de Deus. É essa indagação que nos leva, meus irmãos, a concluir essa necessidade profunda de estar próximos de Deus. Então aquele jovem pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O diálogo vai prosseguir. E o Cristo disse para aquele rapaz, e disse-lhe Jesus: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Meus irmãos, será que Jesus não era bom? Como nós podemos interpretar esse texto? Ele está dizendo para a gente: por que me chamas bom? Eu não sou bom, não. Quem é bom é Deus. Como é que interpreta isso? Deixa eu abrir um parênteses importante aqui. No Brasil, nós temos 23 traduções da Bíblia. 23 traduções oficiais. Bíblias que têm fundos, que têm origem no catolicismo, que têm origem no mundo protestante. Várias traduções. Como se não bastasse, também tem traduções de autores independentes, tradutores independentes. É uma variedade imensa. E em cada uma delas, o autor imprime pensamentos pessoais. Aqui é um equívoco. Um dos textos mais equivocados, mais controversos da Bíblia. Esse é um deles. E o outro é aquele de João 14, que fala das moradas na casa do Pai. Leia, pega a Bíblia. Eu tenho 7 traduções da Bíblia. Coloca do lado para você ver. Nem sempre dizem a mesma coisa. Cuidado, meus irmãos, com interpretação literal. Cuidado. Fizemos isso no passado e, em nome de interpretações literais, montamos um exército e fizemos as cruzadas, fizemos uma guerra. Lemos lá na Bíblia: não vim trazer a paz, mas a espada. E concluímos num raciocínio lógico: espada é para matar. Então Jesus nos mandaria matar, e matamos. Cuidado com interpretações literais. Ao longo da palestra eu vou trazer mais algumas, só por título de curiosidade. Mas ele queria dizer: como é que se explica isso então? Vamos lá. O Evangelho de Mateus é bem provável tenha sido escrito em hebraico. Mateus homenageava o povo hebreu. E havia um termo que era um bom, que só se dizia para Deus. Era um bom só para Deus, uma palavra que não tem tradução. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que Deus é soberanamente bom e justo, só Deus. Então, vou falar para o Roberto: Roberto, vou elogiar o Roberto. Roberto, você é um cara soberanamente bom e justo. Roberto: não, Hélio, para aí. Soberanamente bom e justo, só Deus. Entendeu, meus irmãos? Era essa palavra que não teve tradução. Cuidado com interpretações literais. Mas aí vem a resposta: se queres de fato entrar na vida, guarda os mandamentos. Meus irmãos, pronto, resolveu. O jovem teve resposta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Guardo os mandamentos. Não era novo para ele, não. Ele conhecia isso. Ele já tinha visto lá em Deuteronômio um texto que tem hoje cerca de 3.250 anos, quando foi escrito. Moisés, dirigindo o seu povo hebreu, o povo rebelde, revoltado, no deserto, escreve assim: eis que hoje, acompanhe meus irmãos comigo, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. 2 pontos. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Veja o complemento. E a maldição: se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus,
mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Nada novo. Meus irmãos, não é Deus que castiga, não é Deus que abençoa, não. Somos nós que escolhemos a bênção e a maldição. Qual é a bênção? Quando eu compreendo a lei de Deus, quando eu quero segui-la e me esforço por fazê-la. Isso é a bênção. E a maldição, o contrário é verdadeiro. Quando eu me afasto da lei de Deus, eu trago para mim a infelicidade. Então observe que Deus nos dá essa noite, mais uma vez, a oportunidade da escolha. O povo hebreu preferiu escolher a maldição, afastado de Deus, mas nós, mais uma vez, nessa noite, meus irmãos, numa nova assembleia, numa nova reunião, que escolha faremos? A bênção ou a maldição? Tem uma frase do Pablo Neruda, famoso poeta chileno, onde ele vai dizer que nós somos livres para escolher, mas escravos das consequências. Então não reclame com Deus, não ponha a culpa em Deus. Assumamos a responsabilidade de não termos tentado compreender a lei de Deus profundamente e ter desafiado nós mesmos a trazê-la para a nossa realidade vivencial. Porque a lei de Deus, o que vai nos garantir a conquista da vida eterna, será o cumprimento da lei de Deus. Respondida a pergunta, o jovem prolongou o discurso. Ele diz assim para Jesus, disse-lhe ele então, quais são os mandamentos que ele tem que seguir? E Jesus, meus irmãos, fez um resumo da Torá, um sábio resumo, que caberia a um Cristo fazê-lo. Diz assim, disse-lhe Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, diante da pergunta do jovem, ele respondeu, quais mandamentos a seguir para ganhar a vida eterna? Está ali, a listinha. E o jovem prolonga e diz a conversa. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Meus irmãos, vamos trabalhar duas questões nessa parte final desse slide. Tudo tenho guardado desde a minha mocidade. Aquele jovem era religioso. E isso foi importante para ele. Querido, será que nós temos compreendido que temos que dar importância e priorizar para os nossos pequenos a evangelização infantil e do jovem? Será que eu entendo que o melhor patrimônio que eu posso deixar para o meu filho é encaminhá-lo no caminho do bem? Às vezes a gente esquece disso e acha, por exemplo, que trazer para ser evangelizado é um horário ruim, é sábado de manhã, é complicado para a gente aqui, mas o melhor que você pode dar para o seu filho é apresentar Jesus para ele. Talvez você possa pagar uma faculdade no exterior, ele se forme engenheiro no Canadá, vai ganhar milhões de dólares, mas não vai ser um homem feliz, porque você esqueceu de dar para ele o básico, apresentar Jesus para ele. Priorize para os seus jovens, para os seus filhos, traga-os à casa espírita, ensine-os os ensinos de Jesus. Eu tenho uma palestra no YouTube, a propaganda para quem quiser assistir. A gente trabalha quase uma hora, evangelização, herança de amor, onde a gente tenta passar para os pais e educadores a importância fundamentalíssima de priorizar o ensino religioso para jovens e crianças. Pois bem, aquele jovem diz isso, já conhecia a lei, mas ele tinha uma sensação que lhe faltava algo. Essa sensação, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos, que mostra uma limitação dos processos religiosos de suprir necessidades da alma. Não adianta ser religioso, só religioso. É um primeiro passo, é verdade. Não adianta conhecer a literatura de Kardec de ponta a ponta. É um primeiro passo, é importante. Mas o desafio é transformar religiosidade em espiritualização. Esse é o desafio do nosso momento. Meus irmãos, não estamos aqui reunidos por acaso. Nós viemos esse planeta para conhecer o Espiritismo, sabendo que vamos ser desafiados a tentar deixar de ser apenas ouvintes para nos transformarmos naqueles que praticam a palavra de Jesus. Então a sensação que o jovem tinha é porque, na verdade, ele tinha conhecimento teórico, mas não tinha lançado mão efetivamente na sua rotina de vida dos ensinos que ele teria absorvido e conhecido. Mas o texto prossegue. Então Jesus, diante da indagação do jovem, diz assim, disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus.
e vem e segue-me. E olha o fechamento, meus irmãos. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Queridos, algumas pessoas têm feito desse texto uma interpretação literal. Nós temos ouvido, infelizmente, pessoas que dizem assim: venha, traga para Deus, vende tudo que tem, traz para a igreja, para Deus, e vai ter um tesouro nos céus. Interpretação literal. Não é verdade. Não é para todos. Não era para todos. Kardec, interpretando esse texto, ele vai trabalhar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 7, Kardec diz assim: quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de como ganhar a vida eterna, desfaze de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Então, aquele conselho era para o jovem. Não podemos generalizá-lo. E veja o complemento. Aí Kardec diz assim: mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Não era os bens, era o apego aos bens terrenos. Interessante que esse apego, Paulo de Tarso vai falar dele quando escreve a carta a Timóteo. E ele diz assim no capítulo 6, versículo 10, um texto conhecido: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Meu irmão, minha irmã, não é o que você tem ou deixou de ter. É o que você sente com o que você tem. É o que você faz com o que tem ou o que não tem. É o sentimento que é contado. O que é avaliado será o sentimento produzido pelo que temos ou que não temos. Interessante que aqui eu me lembrei de uma outra, entre aspas, aberração interpretativa da teologia. Alguns lembram disso, vão se lembrar claramente. Nós dizíamos que rico não ia para os céus. Lembra disso? Por quê? Pegamos um texto da Bíblia e dizia assim: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus irmãos, não é difícil passar um camelo, não é impossível. Um camelo não passa o buraco da agulha, não é verdade? Então é impossível. Só que era uma interpretação. Vejam só, na verdade, fio de camelo, o camelo é de uma linha feita de pelo de camelo. Era difícil passar no buraco da agulha, mas passava. Cuidado com interpretações literais. Uma outra linha de teólogos dizem que buraco da agulha era uma fenda no muro de Jerusalém, que os mercadores que não queriam pagar impostos, já tinha naquela época, tinham que passar com o camelo cheio de balaio, com tapete, tapeçarias, abaixar o camelo, caiu o tapete, caiu o balaio. Era difícil, porque a tentação do dinheiro pode nos levar a nos afastar de Deus. É uma prova, uma grande prova, uma difícil prova. No entanto, meus irmãos, o que conta é o que nós sentimos por aquilo que temos. Agora veja o complemento da fala de Paulo a Timóteo. Diz assim: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos muitas dores. Queridos irmãos, quando nós temos a consciência que somos espíritos imortais, passando pelo mundo físico para utilizar a matéria para benefícios do espírito imortal de todos, e traímos a nós mesmos, inevitavelmente receberemos como retorno o sofrimento. Tomemos consciência. É claro que temos que cuidar da matéria. Estamos no mundo físico, mas priorize na sua história os investimentos para fazer as conquistas espirituais. Porque tudo que você tem vai envelhecer, vai perder valor ou vai trocar de mãos. É assim que é. Mas as conquistas nos sentimentos permanecerão pela sua imortalidade. Pois bem, Kardec completa dizendo assim, explicando aquela passagem. Aquele moço com efeito se julgava quite, porque observava certos mandamentos da lei. E, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. E diz mais, ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar danos a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão,
nem orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que o Cristo Jesus quis demonstrar fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho. Mas, irmão, será que a gente compreende isso? Então não é o que eu tenho, é o que eu tenho, como está sendo usado para desenvolver o sentimento da caridade. A gente entende isso. Vou fazer um resumo rapidinho aqui desse lema que Kardec cria, inspirado, na verdade, em Paulo de Tarso e também em Santo Agostinho. Capítulo 15 e 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que é salvação? Só para a gente poder entender. Salvação em qualquer religião, na maioria delas, é uma ideia de felicidade eterna. Pode ser o céu, pode ser o paraíso, pode ser o Seol, não importa. Não importa a terminologia, mas é um lugar que a pessoa está feliz. Tudo certo. No Espiritismo, a gente aprendeu com os benfeitores espirituais, que felicidade é uma atitude baseada na adesão voluntária à lei de Deus e à prática da lei de Deus, que são os 614 livros dos Espíritos. Quando os benfeitores espirituais respondem a Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Meus irmãos, nos convençamos disso. Espíritos imortais passando pelo mundo físico. A matéria não pode fazê-los felizes. Felicidade é compreender a lei de Deus, e isso vai requerer estudo, empenho, dedicação, frequência à casa, aos estudos do ERG e outros tantos que a casa oferece, e a corajosa atitude de tentar aplicá-lo à vida. Felicidade. Só que nos segmentos de ideias, para completar o nosso lema, a questão 648 do Livro dos Espíritos, Kardec vai propor espiritualidade. Ele traz uma ideia de 10 leis e pergunta aos benfeitores: olha, podíamos dividir as leis divinas nessas 10? Os Espíritos concordam. Com as leis, começa com a lei de adoração, mas vai dizer para ele que todas as leis, das mais importantes, seria a lei de justiça, de amor e de caridade. Questão 648. Então, meus irmãos, observem só. A caridade salva, não diretamente. Mas por que salva? Observem só. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Paulo encarnado. O mesmo apóstolo, Paulo apóstolo encarnado. Ele escreve assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Meus irmãos, que lei do Cristo ele está falando essa? Não é a lei de amor? É a lei de amor lá de João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então eu cumpro a lei de Jesus quando eu levo a carga do meu irmão e quando eu me permito que meu irmão leve a minha carga. Então isso é caridade. Então, por isso que o lema, fora da caridade não há salvação. Uma interpretação disso, o Espírito, no capítulo 11, item 4 do Evangelho, falando de caridade, diz assim: olha, meus irmãos, que resumo perfeito dos benfeitores espirituais. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Então, a caridade é quando eu amo, priorizo investimentos pelo próximo. Quando eu procuro fazer por ele como gostaria que fizesse por mim. E veja que interessante, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. E conclui dizendo: a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, que é a base do materialismo, que sustenta o apego. Me acompanhem, meus irmãos. E completa dizendo: quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão com que entre eles reine a paz e a justiça. Então não é a caridade que salva. A caridade promove o sentimento do amor. A caridade, o exercício do bem, que leva a desenvolver o amor. Quem salva é o amor. Meus irmãos, perfeição moral é medida pelo índice de amor que nós conquistamos no coração. Quanto mais você ama, mais perfeito você é. Daí Jesus ser o maior exemplo de amor para todos nós. Aquele amor sacrificial. Então o amor é capaz de produzir a salvação. Esse sentimento tão profundo que o Espírito Lázaro, no capítulo 11, item 8, acho que é Lázaro sim, ele vai falar assim para a gente. Aquele texto que diz assim: em sua origem o homem só tem instintos. Quando os instintos estão mais depurados, ele consegue ter sensações. Só mais tarde vai ter sentimentos. É a nossa caminhada. E diz assim:
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Meus irmãos, o amor não dá para ser palpável. O amor é um sentimento. É claro que nós podemos transformar o amor em atitudes, o afeto, o afago, o carinho, mas o amor é o sentimento a ser conquistado. Nós viemos a esse planeta, reencarnar aqui, na família que estamos, tendo o contra-cheque que temos, morando onde moramos, nesse corpo propício a cada um de nós, feito pela espiritualidade para nos auxiliar a aprender a amar. O grande objetivo da sua vida, aprender a amar. O local, o laboratório dos relacionamentos. Principalmente os mais difíceis. Sábia visão de Deus, para nos conduzir a um trabalho de vencer o velho homem, o egoísmo que está em nós, e priorizar atitudes e ações em prol dos outros. Vencemos o egoísmo, aprendemos a amar. Pois bem, queridos, então a gente questiona. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 13, vai dizer para a gente assim, que o amor é sereno. Então observem só, se o seu amor por alguém, ou por alguma coisa, não for sereno, não é amor, é apego. Se o seu amor não for dedicado, se você não priorizar ações por esse objeto amado ou por essa pessoa, não é amor, é apego. Se o seu amor não for respeitoso, não é amor, é apego. Se o seu amor não for responsável, não é amor, é apego. Porque o apego, meus irmãos, o amor equilibrado é diferente do apego. A gente ama equilibradamente e esse amor, ele é a proposta de Jesus. Qual é a proposta de Jesus para amar, então, meus irmãos? A proposta do Cristo, do amor de Jesus, é a proposta do amor sacrificial. Lembra aquela passagem de Mateus, João 15, 13? Palavra de Jesus, acompanha na tela comigo, meus irmãos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Lá no passado, mais um equívoco da teologia, interpretação literal. Nós pegamos esse texto, atrelamos a ele alguns textos satélites, periféricos, e desenvolvemos uma doutrina chamada salvacionismo. Jesus morreu por mim, no meu lugar, eu aceito o sacrifício, estou salvo. Vou para o céu. Não preciso mudar nada em mim, não. Posso continuar sendo fofoqueiro, mentiroso, adúltero, que eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Baseado nesse texto. Meus irmãos, será que está escrito isso aqui que está escrito ali? Não está falando que ele morreu pela gente, não. Está falando que ele deu a vida. Dar a vida não é morrer. Observa. Dar a vida é quando eu me desgasto pelo outro. Eu dou a minha potencialidade. Eu dou as minhas qualidades, o meu tempo, os meus conhecimentos. Isso que ele fez. Ele veio dar a vida nesse sentido. Não só morrer na cruz. A cruz foi um exemplo. Na cruz foi uma oportunidade também de ensinar-nos a questão da renúncia, do sacrifício. Mas o principal do Cristo ensinou-nos em vida que deveríamos seguir a sua forma de amar. Então o amor de Jesus é o amor que doa. É o amor que reparte. Lembram de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso encarnado vai escrever uma carta aos Efésios. É interessante que ele vai criar uma figura chamada nova criatura. Mais tarde, esse Paulo de Tarso, espírito da codificação de Allan Kardec, vai orientar, vai instruir Allan Kardec, e ele vai desenvolver uma outra designação, chamado homem de bem. Homem de bem e nova criatura, observem, são as mesmas pessoas. No entanto, o que ele vai falando desse nova criatura diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as mãos, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, o que nós temos hoje deveria ser para repartir. Conhecimento ou haveres financeiros, ou patrimônio. Deveríamos ter para ser utilizado para beneficiar os outros. Isso é a caridade. Meus irmãos, o melhor exercício para a gente vencer o apego é repartir. Então eu vou lançar um desafio para você hoje. Só para os corajosos. Chegar em casa, abrir o armário. Faça isso, abra o armário
e encontre uma roupa que tem 6 meses que você não usa. Vai ser fácil. Vai ser fácil achar. Lave, passe, empacote e doe. Tem gente precisando desse vestido, dessa camisa. Doar, repartir é um exercício básico de desapego. Comece fazendo isso. É claro que não é só isso. Comece por fazer isso, para olhar à sua volta, avaliar o que você tem e ver que muito do que você tem não é necessário. Quando os espíritos superiores falam a Allan Kardec com relação à felicidade, e Kardec é inquiridor, e ele pergunta assim, aos espíritos superiores, cada um de nós é diferente um dos outros. Cada um de nós, uma coisa me agrada, não agrada o outro. Questão 922. Aí Kardec pergunta assim, haveria uma medida comum de felicidade a cada um de nós? Uma fórmula para ser feliz? Os espíritos respondem que sim, e dizem a fórmula. Felicidade para a vida material é posse do necessário. E para a vida moral, espiritual, é consciência tranquila e fé no futuro. Meus irmãos, nós temos muito mais do que necessário. E é o que está sobrando que produz o apego. Comece, então, a repartir. Porque repartir é o primeiro ponto para a gente desapegar. Pois bem, queridos, tem 6 minutos para concluir a palestra. As 3 faces, as 3 propostas espíritas, como é que ele pode nos ajudar a desapegar para não sofrer. Primeiro ponto, meus irmãos, entendendo como conviver bem com as coisas que possuímos. Você quer ficar infeliz? Rapidinho, depois volta a ser feliz. A fórmula da infelicidade. Depois que eu contar, esqueçam. Focar o que está faltando. Quer ficar infeliz? É só olhar o que está faltando. Né? A gente esquece de valorizar as coisas que tem. De agradecer uma porção de benefícios que Deus nos deu o tempo todo. E ficamos sofrendo pelaquilo que está faltando. Quando eu consigo me desapegar, eu valorizo as coisas que tenho, e isso produz gratidão, e gratidão produz eflúvio de amor, e geram felicidade. A segunda possibilidade do Espiritismo nos ensinar, nos ajudar a desapegar para não sofrer, é quando nós aceitamos as perdas e os prejuízos construtivamente. Meus irmãos, é claro que eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí investindo para tomar prejuízo. Não é isso não. Mas todos nós os tivemos nessa vida. Faz parte de uma lei de causa e efeito. Talvez o que eu perdi agora, eu tenha tirado de alguém lá atrás. Eu preciso perder de novo. Para poder ficar quitado. Fazer quites com a lei. Dia desses eu vi um programa na televisão, um repórter. E aí apareceu uma companheirinha evangélica. E ela tinha tido o carro roubado. Ela fazia Uber. Alguém deve ter visto comigo também. Aí o repórter entrevistando, aquela companheira fervorosa, ela dizia assim, o meu Deus é poderoso. Ele vai me devolver o carro. Aquela fé. Não acharam o carro. Será que Deus estava dormindo? Será que Deus não ouviu o clamor da companheira? Não, ela não entendeu. Meus irmãos, eu fiquei imaginando. Eu tenho quase que certeza. Em histórias passadas, aquela mulher roubava as carruagens dos outros. Tirava. E ela veio nessa encarnação, ela pediu para ter um carro roubado. Ela pediu. Sabe para quê? Para sentir na pele o que é tirar as coisas do outro. Para ela nunca mais tirar de ninguém. E ficar aqui com a lei. Meus irmãos, é uma consequência. É igual quando alguém ganha um prêmio numa loteria, por exemplo. Sorte? Não. O erário público te devolvendo o que tirou de você lá atrás indevidamente. É lei. Lei de causa e efeito. Nós colhemos o que semeamos. Meus irmãos, o que temos semeado. O que temos semeado. Bom, terceira e última possibilidade que o Espiritismo nos oferece de desapegar para não sofrer é aprender a conviver bem com as coisas que não possuímos. Lembra aquele meu amigo que perdeu no concurso público por um ponto para ser promotor? Ele, não estou falando mal dele não, tá? Ele é um cara meio altivo, ele é um cara meio, sabe, seletivo. Olha, se ele fosse promotor, eu não seria amigo dele, não ia andar com um cara como eu, entendeu? Ele, ainda bem, graças a Deus, ele não passou. Meu irmão, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é melhor para você. Ouçam com o coração o que eu vou dizer aqui agora. Alguns entre nós não podemos ficar ricos. Se a gente ganhar na Mega Sena da virada, sozinho, amanhã,
o velho homem suscita. Arrogante, prepotente, humilha os outros, passa por cima. Você sabe o que está falando? Sabe o que acontece, meus irmãos? Ele desencarna. E não leva nada, não. Não se leva nada daqui. E aí ele leva dívidas, inimigos, obsessores, porque ele ultrapassou os limites. Alguns de nós têm aquele contra-chequezinho, que agora vem pelo WhatsApp, é uma vergonha, mas vem. Não tem nada para escrever nele mesmo. Porque nós precisamos dele. É ele o melhor salário. Deus sabe o que é melhor para a gente. Para mais uma vez não metermos as mãos pelos pés e desperdiçarmos a oportunidade de vencer o velho homem, ainda materialista, para aos poucos vencer o egoísmo e ser desapegado. Bom, pois bem, vou terminar então, questão 625, livro dos Espíritos, a questão principal do livro. Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Resposta, Jesus. E é baseado nesse Jesus, modelo e guia da humanidade, desafiando-nos a transformá-lo em modelo e guia pessoais, que o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 58, diz assim o nosso Senhor: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, o homem mais importante do planeta, o dono do planeta, o governador do nosso planeta, não tinha patrimônio algum. Só tinha uma túnica, que na crucificação foi sorteada, ele foi crucificado nu, né? Sorteou para cumprir uma profecia de Isaías, que dizia que a túnica ia ser sorteada. Meus irmãos, não teve nada, mas deixou para mim e para você o maior dos patrimônios, um evangelho. Um evangelho que, se nós compreendermos a visão espírita muito mais clareado agora, aclarado agora, se a gente compreender e aplicá-lo à vida, a conquista vai ser felicidade. Então, meu irmão, minha irmã, desapegue. Desapegue para não sofrer. Comece com exercício. Comece em se importando com isso, pensando nessas questões e avance. E avance na direção de obter novos resultados com novos investimentos. Não dá para a gente continuar repetindo aquilo que a gente fez. Não dá. Os erros que nós cometemos devem servir-nos como referências. Não se torture, não se lamente, não se censure. Trabalhe o auto-perdão, aceite a sua história até aqui. E compreenda que daqui para frente, com novas ações, novas atitudes, em qualquer área, inclusive no desapego, nós vamos produzir melhores resultados. Então saímos daqui, meus irmãos, levando para 2020 a proposta de Allan Kardec, quando ele designa o homem de bem, no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero propor para você, assume esse lema como sendo seu. Kardec diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Se nós renovarmos em nós mesmos esse propósito para 2020, com certeza podemos falar de boca cheia: feliz 2020. Muita paz para a gente.